Boa noite a todos os amados irmãos, todos os queridos. Estamos aqui, mais uma vez, começando o nosso devocional. Depois de um dia, assim, a mais que Deus nos deu, com a sua graça e com o seu amor, o seu cuidado, estamos aqui para aprender um pouco mais da palavra do Senhor Deus. Deixe o seu boa noite ali, isso é muito importante para nós, saber que você está do outro lado. E muito obrigado mesmo por todos aqueles que compartilham as nossas transmissões. Faça isso agora também. Sendo assim, estamos somando as forças, juntando todos os esforços para alcançar o maior número possível de pessoas. Hoje já estamos no dia 4 de agosto do ano de 2020, ainda um momento bem difícil, delicado deste isolamento, desta pandemia, mas de uma coisa eu tenho certeza, que nem meu querido tio Josué sempre fala: há crise na terra, mas não há crise no céu. O nosso Deus, maravilhoso que é, Ele ainda está no seu trono e tenho certeza que tudo está conforme realmente a sua direção. O Senhor Deus tem seus planos, seus propósitos. Vamos tentar entendê-los e fazer com que, mesmo diante das adversidades, possamos assim nos tornar crentes cada vez mais firmes, comprometidos com Ele e com a sua palavra. Na verdade, como o ouro. Você sabe o que acontece com o ouro, né? O ouro, quanto mais tempo no fogo, mais puro, mais precioso ele se torna. Vamos ao devocional de hoje. Os temas que temos visto nas últimas semanas têm sido abençoadores. Falamos sobre os milagres de Deus no Velho Testamento. Temos falado também na última semana sobre os milagres do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. Nesta semana, começando ontem, nós iniciamos uma série de devocionais com o título Os Atos dos Apóstolos. Claro que principalmente as referências sendo tiradas no livro de Atos, onde nós vemos ali um livro fantástico, cheio de coisas incríveis, Já que nós ficamos praticamente quase 3 semanas falando sobre milagres, se tem um livro que acontece muitas coisas extraordinárias, é o livro de Atos. Portanto, vamos aprender, crer e praticar a palavra do Senhor Deus. Boa noite então para todos que estão conosco, que o Senhor possa ser glorificado, engrandecido nessa noite. São exatamente 20 horas e 3 minutos. Vamos orar e depois vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 5, versículo de número 15. Pai, obrigado por tua palavra que vamos ler. E obrigado pelos amados irmãos e queridos que estarão conosco. Que o Senhor possa, ó Pai, abençoar cada coração, fortalecer. Que o Espírito do Senhor possa ensinar cada crente no Senhor Jesus Cristo. E também possa convencer do pecado, da justiça e do juízo aquele que ainda não é um crente em Cristo. E que ainda não tem fé no Salvador e Senhor. Pai, por favor, usa-me. Quero pedir que o Senhor me ajude com saúde, sabedoria e coloque as palavras na minha boca. Em nome de Jesus, eu oro agora e te peço com perdão dos meus pecados. Amém. Amém. Muito bem, diz a palavra de Deus. Vamos lá, diz a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 5, versículo 15. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Hoje à noite nós vamos falar sobre este título. Hoje à noite nós vamos falar sobre a sombra de Pedro. Na verdade, as últimas semanas nós temos visto muitos milagres, como eu disse. E hoje nós vemos assim algo impressionante, Os apóstolos, eles começam então, depois da ascensão do Senhor Jesus Cristo, eles começam o seu ministério evangelístico. E a Bíblia nos mostra assim que aqui Pedro, junto com os seus companheiros do ministério apostólico, aqui Pedro, tamanho era o poder que o Senhor Jesus deixou e delegara a eles, que a Bíblia nos fala que eles ficavam até no caminho em que Pedro andava, para que a sombra dele pudesse passar pelos enfermos.
não é mesmo? Olha só que impressionante, como Deus poderosamente estava usando os seus servos. Nós não podemos nos esquecer que, como eu disse e tenho dito, o livro de Atos ele é um livro transitório, né? Hoje nós temos toda a Bíblia completa. A principal ferramenta de comunicação dos servos do Senhor e a principal autoridade de qualquer pregador são as Escrituras Sagradas. Hoje você não precisa mais ficar crendo em lenço abençoado, o suor do apóstolo e etc. Tantas coisas e absurdos que têm sido ensinados lá. Até a gente já ouviu até de igrejas vendendo terrenos no céu. Então vamos ter sabedoria e tomar muito cuidado para interpretar sempre a Bíblia de maneira correta. Como eu disse desde domingo, o livro de Atos ele é um livro transitório. Precisa ser interpretado de maneira correta. Mas fato é que aqui o ministério apostólico começou poderosamente aqui, com poderes, e como eu disse, o Senhor Jesus Cristo mesmo dera. Ele disse que eles estariam fazendo obras maiores do que ele mesmo tinha feito. Então é muito bíblico e muito claro aquilo que estaria acontecendo, como realmente aconteceu, né? Aqui o que aconteceu é que a igreja está nascendo e logo no início da igreja surgiu o primeiro pecado da igreja. Se você ler depois o capítulo 5 inteiro, desde o começo, nós vemos o pecado de Ananias e Safira. Eles ali tentam enganar, né, a liderança da igreja, enganar os apóstolos, e o contexto bíblico nos mostra que, por conta de terem agido de má fé e por conta do pecado que estava ali, precisava ser tratado, eles acabaram assim pagando com a própria vida. E diante disso, a igreja ela renasce. Diante disso, a igreja ela se alimenta assim de um poder sobrenatural. A igreja ela engrena assim uma quinta marcha, vamos dizer assim, e almas começam a se converter. Pessoas são curadas e poderosamente os apóstolos do Senhor começam a ser usados, pregando a palavra de Deus e abençoando todos aqueles que estavam no seu caminho. Como eu disse, até a sombra de Pedro curava pessoas. Diante disso, diante assim de um ensinamento tão importante, que a ênfase é qual, né? Que a igreja precisa ser purificada. O que tem de pecado na igreja precisa ser tirado. Maus hábitos e costumes, coisas erradas, precisam ser confessas e precisam ser eliminadas da vida da igreja. Hoje à noite, antes mesmo até de entrar nos pontos principais, eu gostaria que você estivesse pensando de uma maneira muito fria, muito calculada, se há algum pecado na sua vida. E tenha consciência muito clara, meu amado, de que quando você, crente no Senhor, tem um pecado que está sendo alimentado, tem ele na sua vida como se fosse um cachorrinho de estimação que está sendo ali, né, um companheiro, isso vai impedir a obra de Deus, a vida da igreja, a conversão de almas e mais, até mesmo os servos do Senhor de serem uma bênção, como poderiam ser. Hoje à noite nós vamos falar sobre a igreja, né? A igreja que ficou mais pura diante do pecado de Ananias e Safira. E a igreja, então, ela renasce, né? Ali e começa a haver um novo avivamento. Muito bem, o que o contexto bíblico de Atos capítulo 5 nos ensina? Não temos muito tempo. Em primeiro lugar, esse contexto bíblico, ele nos ensina que a igreja purificada ela impulsiona a obra de Deus. O versículo então 12 diz: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos de quem? Dos apóstolos. Então, como eu disse, né, os apóstolos foram grandemente usados pelo Senhor. E a Bíblia nos mostra então que a obra de Deus foi impulsionada. Ela começou a prosperar, ela começou a caminhar. Sabe, meu amado, preste atenção sobre isso. O pecado na igreja, ele freia a vida da igreja. O pecado na igreja, ele vai impedir, como eu disse na introdução, as bênçãos do Senhor. O texto bíblico aqui diz, e muitos sinais, muitos prodígios estavam acontecendo. Não é verdade?
Então pense bem, né? A Bíblia nos mostra, irmãos, que acima de tudo, a disciplina, mesmo que não seja muito bem aceita, a disciplina, ela é um ato de amor, né? Ela é um ato, assim, importante. A Bíblia, inclusive, nos fala, no texto de Provérbios, capítulo 13, versículo 24, a Bíblia nos fala que o pai que ama o seu filho, ele o educa com a disciplina, né? Ele não deixa o filho entregue às suas próprias ações, muito pelo contrário, ele educa o seu filho. E aqui Deus, ele estava o quê? Perdão, ele estava educando a igreja. Ele disciplinou a igreja para que a igreja pudesse agora ter uma caminhada assim diferente do que estava tendo. Então, como eu falei, né, a igreja purificada, ela recebe, ela é impulsionada, ela vai assim realmente ser mais abençoada, ela será edificada. Deus agiu com disciplina e agora ele age no meio do povo. Se queremos realmente um avivamento, nós precisamos o quê? Limpar a igreja. Nós precisamos limpar a nossa casa. Nós precisamos limpar o nosso coração. Se você quer ver a obra de Deus recebendo um empurrão, sendo impulsionada, explodindo de maneira não assim fogo de palha, mas verdadeira, bíblica e realmente alicerçada na rocha, analise a sua própria vida. Será, antes de ir para o segundo ponto, será que não existe algum pecado na sua vida? Algum pecado que precisa ser confesso e eliminado? Pode ser alguma coisa na área moral. Como está o seu namoro, jovem? Você que está namorando, mesmo que não seja jovem, é um namoro consagrado? É um namoro com limites? Como que está a sua vida conjugal? Você casado? Você pessoa casada? Como está a sua vida conjugal? Pense bastante. Como está a nossa vida? Como está a nossa vida espiritual? Em primeiro lugar, a igreja aqui, depois que foi purificada, essa purificação impulsionou a obra de Deus. Em segundo lugar, não apenas impulsionou a obra de Deus, mas a igreja purificada, ela ajuda os homens de Deus. Veja comigo o que diz o versículo 13. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Bom, nós poderíamos aqui falar muitas coisas, mas nós vemos que também a igreja, quando ela é pura, quem ganha com isso também são quem? São os homens de Deus da igreja. São aqueles que estão na linha de frente, são aqueles que estão na liderança. Sabe, meu amado, é uma missão quase impossível pastorear um povo no pecado. É uma missão praticamente quase impossível pastorear quem não quer ser pastoreado por conta, como eu disse, dos seus pecados. E aqui agora os apóstolos do Senhor, eles estão conseguindo realizar a obra que Deus confiou a eles, justamente porque a igreja tinha sido purificada. Aquilo que tinha de pecado tinha sido eliminado. Novos convertidos estão sendo agregados ali, pessoas que se converteram estão sendo agregados na vida da igreja. Eles receberam ali, foi adicionado aos homens de Deus uma grande ajuda, porque até mesmo a sua união se tornou mais assim explícita, mais assim prática. Ficaram mais unidos na doutrina, ficaram mais unidos na adoração, eles ficaram mais unidos até na questão física. A Bíblia fala que eles estavam todos juntos. A Bíblia nos mostra que até que nos sentimentos eles estavam mais unidos. A Bíblia nos fala que até mesmo a eles foi adicionado o quê? Foi adicionado a estima do povo por eles. A Bíblia nos fala que o povo olhava para os apóstolos com grande consideração, com grande estima. E isso tudo para a honra e a glória de Deus. Que bênção, meu amado, quando as pessoas olham para os pastores, para os evangelistas, para os missionários, para os servos, as servas de Deus, não é verdade? E eles olham com o quê? Com estima. É muito importante que eu e você, a gente crie o nosso testemunho através de uma boa reputação. E essa reputação, ela se constrói ainda mais, de uma maneira ainda melhor, quando nós estamos assim também com uma igreja purificada,
com um povo, né, realmente fortalecido, com uma igreja limpa, com mãos limpas. A Bíblia nos mostra isso de uma maneira bem clara, né? Que nós devemos chegar até o Senhor com mãos limpas. Adorai ao Senhor, diz a Bíblia, na beleza da santidade. Dele? Não, está falando sobre a nossa. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Então Deus quer que realmente o sirvamos e estejamos envolvidos na obra com realmente uma vida consagrada a Ele. Muito bem, essa igreja então, que foi assim purificada, no contexto de Atos capítulo 5, com o caso de Ananias e Safira, em primeiro lugar nós vimos que isso ajudou porque agora a obra de Deus foi impulsionada. Isso, né, nós vemos no versículo 12. Nós vimos também que os homens de Deus foram ajudados. Isso adicionou, contribuiu muito para os homens ali do Senhor, os apóstolos, especificamente falando. Terceiro e último lugar, a igreja que foi ali purificada, a igreja também agora, ela é direcionada, ou direciona o povo para Deus. E é óbvio que a consequência também, ela se expande até isso. Olha o que diz o versículo 15. De sorte que transportavam, desculpe, o 14, não sei se está ali na projeção, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia, diz a Bíblia, cada vez mais. Percebe então? No efeito dominó, o pecado foi o quê? Tirado. A igreja foi purificada. A obra de Deus foi impulsionada. Os homens de Deus foram, né, ajudados. Algo foi adicionado a eles. E agora, em terceiro lugar, Deus direciona o povo incrédulo para Ele mesmo, através de uma obra que está indo bem, está prosperando, está caminhando. Não é verdade? Então, a Bíblia diz que cada vez mais crescia o número de pessoas procurando Deus, os servos de Deus, a palavra de Deus. Que grande bênção quando na obra nós vemos pessoas sendo direcionadas para onde? Para Deus, para se converter ao Senhor Jesus Cristo. Meu amado, em terceiro e último lugar, nós vemos que esse é o propósito da igreja. O ministério da igreja local, ele deve ter como meta principal essa: direcionar o povo para Deus, direcionar o povo para a palavra de Deus, direcionar os crentes no Senhor Jesus Cristo a estarem fortalecidos no Senhor Deus e envolvidos com a obra de Deus. E também direcionar, conforme o terceiro ponto diz ali, direcionar o incrédulo para a conversão, né, ao Senhor Deus, aceitando Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Então aqui nós vemos assim a Deus direcionando, né, ou as pessoas sendo direcionadas para Deus. Ali eram abençoados fisicamente, porque havia muita cura, e também eram abençoados e muito espiritualmente. Até os demônios eram expulsos de muitas pessoas ali possessas. Muitos ali, irmãos, o livro de Atos é um livro de conversões. Muitos e muitos e muitos. Nós temos ali episódios de centenas e centenas de pessoas se convertendo. E isso aconteceu. O passo do contexto do capítulo 5. Tudo isso aconteceu porque a igreja foi purificada. E como eu disse na nossa introdução, e esse é o nosso tema, até a sombra de Pedro, quando passava, curava pessoas. Como Deus é poderoso. Como Deus é poderoso. Muito bem, hoje nós falamos mais uma vez sobre o nosso tema da semana, os Atos dos Apóstolos. Os Atos dos Apóstolos, aqui no capítulo 5, falando até do episódio da sombra de Pedro. Os Atos dos Apóstolos foram, assim, contribuídos e grandemente ajudados. Tudo porque a igreja foi purificada. Aquilo que havia de errado, o pecado que estava presente, foi tirado. Eu quero terminar o nosso devocional hoje, realmente, mais uma vez, pedindo para que você reflita. Será que as bênçãos do Senhor
não estão sendo maiores na sua vida, no seu lar, na sua casa e na sua igreja. Justamente porque existe algum pecado que precisa ser abandonado. Confesso. Meu amado, como está você e a sua consciência hoje diante de Deus? Nunca se esqueça desse devocional. A sombra de Pedro. Até ela curava pessoas. Por quê? Porque a igreja tinha sido purificada. Deus abençoe a sua vida. E amanhã nós vamos continuar com mais uma porção bíblica, falando sobre os Atos dos Apóstolos. Deus permitindo, às 20 horas, agregado com o nosso culto de oração, mais um devocional. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra. Derrame suas bênçãos sobre cada vida aqui e nos ajude a te servir melhor. Dá-nos, ó Pai, humildade, dá-nos reconhecimento e dá-nos a confissão. Nos ajude, Senhor. Tira o orgulho, seja ele qual for, e salve almas, pessoas que ainda não são convertidas a Cristo, para que possam entregar-se ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado você que deixou o seu boa noite aqui. Obrigado você que compartilhou. Com certeza isso é importante. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém.